Ok, ok, bom dia. 5h39 na madrugada, resto de madrugada, domingo, 15 de fevereiro. Domingo gordo. Eu acho que as escolas do grupo A do Rio de Janeiro começaram a desfilar ontem, bicho. E enquanto elas desfilavam, rapaz, eu tava na minha cama, rapaz, sabe? Ouvindo a internet, sabe? E cochilando e ouvindo a internet, sabe? Misturando realidade com sonhos, sabe? Porra, foi foda. E agora tô eu aqui tomando um café puro, mas ralo. Não gostei, mas não quis também me dedicar a fazer outro. Eu vou aproveitar e vou logo na internet para ver. Eu não pude ver as manchetes de jornal, mas eu tenho aqui o histórico da minha timeline, certo? Eu vou para ela então, por isso eu vou pedir licença para Guma. Com licença, Guma aí. Já volto aqui, mentira. Que eu vou bem ali, rapaz. E tá aqui, olha. Passaram hoje na minha timeline, eu não me lembro aqui, é do Elias Jabbour, dizendo que a China contra Trump, a batalha do século. Programa 20 minutos, é no canal do Breno Altman. Novamente aqui o Elias, meia-noite em Pequim. Isso foi no dia 11. Cuba será a nova Gaza? É uma pergunta que se faz. É no ICL que ele está. E aqui tem a live de carnaval, vergonha alheia, não dá para não falar do STF. A live do Fernando Horta, onde o Fernando Horta, quando ele fala de vergonha, eu falo mais é de medo, sabe? Ele está apavorado com as questões burguesas. Ontem eu fazia a live da tarde com o Viário, o Sabadão no DCM, e apareceu lá o Panchorra, o Victor Panchorra, um garoto jovem aí, um jovem youtuber. Ele diz que é jornalista. Qual é a formação dele? Ele disse que tem uma formação, eu não lembro qual. Mas assim, de repente ele está estudando direito e de repente, sabe, se dedicou a fazer análise jurídica, sabe? Eu não concordei muito, não. Eu acho que é um pouco de preconceito ele sendo um estudante ainda, tá certo? E eu com meus quase 40 anos de advocacia e de vivência no mundo jurídico, e o assunto que ele tratava, sabe, eu tenho já um domínio a respeito e não concordo muito, e eu estava muito impaciente. Mas assim, é uma das coisas que... Bom, eles se dedicaram ontem a abordar coisas gerais, tá certo? Falando principalmente da questão que eu vou ver aí na timeline, a questão da divulgação, da divulgação do conteúdo de uma reunião. Como é que eles chamam? O vazamento de uma reunião ali dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eu vejo isso depois. Mas aqui no caso aqui, a vergonha alheia do Fernando Horta, eu não pude fixar porque, como eu fico ouvindo e dormindo e ouvindo, sabe, não dá para fazer assim uma linha, acompanhar a linha lógica do texto. Mas o que se percebe é que, sim, é o que eu falava no caso do Panchorra e agora do Horta, sabe? É que se esquece, sabe? Aquilo que o Marx mastigou para nós e cuspiu na cara da gente, sabe? Ele cuspiu na cara ali do Lênin, sabe? E o Lênin não teve o menor escrúpulo, sabe? Ele pegou, retirou, sabe, o cuspe da cara e meteu na boca dele e engoliu, tá certo? O cuspe teórico, sabe? A respeito dessas questões políticas, de resistência, a respeito da desigualdade do mundo, a respeito do capitalismo, a respeito do imperialismo, a respeito das forças dominantes, as forças da aristocracia, que se apropria dos excedentes da produção e do trabalho, sabe, e mete no bolso, sabe, individualmente. E
E ele falava então, sabe, que acompanhando essa apropriação, sabe, tem a situação dos que ficam expropriados, e então de um lado se constitui o que veio a ser chamado a partir da primeira revolução industrial de burguesia, e de um lado e do outro lado o proletariado, tá certo? E se estabelece então que, na verdade, o que nós temos é uma dificuldade, uma expropriação da força do trabalho, a expropriação da mais-valia dos proletários. E se estabelece então a luta de classes, tá certo? Luta de classes que deve ser supressa, tá certo? Que deve ser eliminada e isso só vai acontecer quando os proletários se estabelecerem na direção do mundo da economia, do mundo econômico, e neutralizarem o esforço capitalista, o esforço empresarial no mundo. É isso, a questão é essa, tá certo? E quando o Panchorra ontem, no sabadão do DCM, sabe, se punha a falar, sabe, do Supremo Tribunal Federal, dos ministros que lá estão, sabe, ia apontar o Toffoli, ia apontar não sei mais quem, não sei mais quem, tá certo? Aí eu coloquei, fiz um post, mandei para ele ali uma mensagem de chat, dizendo, rapaz, é a luta de classe, meus caros. Não foi meus caros que eu falei. Luta de classe, meu chapa, luta de classe. Eles não querem ponderar a coisa dessa maneira, eles não querem trazer. O Horta é a mesma coisa. Eles não querem introduzir aí os parâmetros teóricos que a gente tem já na mão, para falar de luta de classes, aquilo que aquele filósofo francês falava dos aparelhos ideológicos de Estado, certo? E eu acrescento de mercado, não sei se ele falou dos aparelhos ideológicos de mercados, onde se situam os empresários, a força empresarial, tá certo? E aí, sabe, o Supremo é um aparelho ideológico, tá certo? Nós vivemos numa sociedade capitalista, burguesa, liberal, onde quem domina, sabe, quem reproduz a sociedade é o capitalismo, esse modo de fazer em que empresários se apropriam, desenvolve a produção para se apropriar do lucro, tá certo? E ao mesmo tempo se apropriam também do excedente do trabalho proletário, que o Marx chamava de mais-valia, tá certo? O empresário paga um salário, mas esse salário não cobre ao todo o esforço humano, não cobre ao todo o dispêndio da energia humana para produzir as mercadorias dentro da fábrica do patrão, tá certo? E no caso aí, a Rede Globo e quem mais divulga o canal 360 Horas foi quem divulgou o vazamento, e aí a acusação era de que havia um vazador da reunião, sabe, das falas dos ministros do Supremo, sabe, e vazaram para um canal aí, o Poder 360, tá certo? Aí esse Poder 360 se vale para esticar, fazer cortes e aquela coisa toda, sabe? Para desenvolver, para fazer ingressar na cabeça dos brasileiros que dão atenção para esse canal, tá certo? Que ali, sabe, aquele poder o poder do judiciário, aquele poder do judiciário, Supremo Tribunal Federal, um poder corrompido, e de fato bicho. Tá certo? Aqueles indivíduos que estão ali, aqueles ministros que estão ali, tá certo? Eles não são santos, tá certo? Eles estão ali devido a uma condição que eles tiveram de fazer estudos em escolas e fazer graduações no mundo da escolaridade superior, tá certo? E fazer cursos e se prepararem, fazerem concursos e lograrem êxito ocupando cargos públicos, de promotor de justiça, de juiz, tá certo? E estão lá no Supremo por conta disso, tá certo? Por conta de vantagens. O próprio Toffoli, sabe, que parece ser um cagão, um cuzão aí, sabe, desprovido. Eu acho que ele foi um classe média, tá certo? Que adquiriu a graduação em Direito lá em Marília, na cidade de Marília. Eu não sei se ele veio estudar na USP, eu não sei. E de repente, quando ele retorna e ingressa na magistratura, creio eu, sabe, na magistratura superior, no Supremo, ele começa ali, sabe, a ter as facilidades, os privilégios que os cargos oferecem, os produtos de lobbies empresariais, tá certo?
quando ele pega um caso em que tem, de um lado, um autor ou um réu rico, uma empresa, tá certo? Aquela empresa com certeza vai fazer lobby ali, sabe, oferecer dinheiro, sabe, para oferecer para ele dinheiro para ele devolver uma sentença favorável, um ganho de causa de milhões de reais, tá certo? E ali entra algum, rapaz, sabe, na bolsa dele, com certeza. E teve um empreendimento chamado Taiaiá. Ontem, o vídeo de ontem eu chamei de Taiaiá para lembrar exatamente isso. Fizeram um empreendimento ali em Marília, no município de Marília, às margens, me parece, de uma barragem ou qualquer coisa assim, tá certo? É um empreendimento de entretenimento, de hospedagem, tá certo? E eu não sei até quanto, sabe, aquilo ali foi patrocinado pelo ministro, pelo Toffoli, certo? O Zé Antônio Dias Toffoli, o, D, o DF, certo? Ele abriu uma empresa, a Mari DT, Mari de Marília e DT de Dias Toffoli, certo? E aquela empresa, sabe, porque ele não poderia, sabe, usar o CPF dele, ele usou um CNPJ, tá certo? É assim que eu compreendo a coisa. São 11 minutos de vídeo. E ele então, sabe, desenvolveu, não sei como ele participou daquele empreendimento ali, não sei se foi desde a planta, da construção, eu não sei, tá certo? Sei que ali, veja, ele investiu capital, tá certo? E depois ele fez negócio com aquele investimento que ele fez, passou adiante o investimento que ele fez através da Mari DT, tá certo? Que eu acho que foi a fachada que ele usou para poder usar o capital que ele tinha. E ele passou adiante para uma operadora de ativos financeiros no mercado aí de títulos, tá certo? Ele vendeu os direitos que ele tinha, digamos assim, para simplificar, tá certo? E, e essa e essa empresa de investimento, esse fundo de investimento, não sei se é o REAG ou é um outro aí, tá certo? Terminou cruzando com o destino de Vorcaro, com o Banco Master, tá certo? E ali configurou uma dívida do Banco Master com a MariDT, tá certo? E eu não sei como é que foi isso. E criou então essa vinculação, tá certo? Essa vinculação de dinheiro, rapaz, aí que entra a questão do dinheiro. O dinheiro é arte do capeta, tá certo? Capeta que eu digo não tem nada a ver com os mundos infernais das religiões. O capeta são aquelas forças naturais que estão dentro de nós, sabe, que movimentam, que criam os pecados capitais, a cobiça, sabe, o olho gordo, a gula, tá certo? Ali como é que chama aquelas coisas da libidinagem? Tem um dos pecados capitais aí que se refere à luxúria, certo? Essas coisas luxurientas, luxuriosas, tá certo? Que estão assim, que dão satisfação para o corpo, rapaz. Vai pegar aqueles caras antigos lá, sabe? Aqueles filósofos, sabe? Que falavam ali daquelas teorias do prazer, sabe? Do equilíbrio do corpo e não sei mais o que, sabe? Mas o fato é que os demônios são essas forças, os desejos que o corpo, sabe, tem, tá certo? Eu acho que foi o cara da psicanálise, o Freud, sabe, que enxergou isso, tá certo? E enquanto uns faziam a psiquiatria ali, sabe, por um lado ele desenvolveu a psicanálise ali, aprofundando a psiquiatria, mas usando de outros recursos e ousando ali, sabe, princípios de outras teorias, tá certo? Fazendo especulações, na verdade é isso, tá certo? Fazendo especulações, se dedicando a especular, tá certo? Ao invés de levar aquelas coisas para laboratório e ali medir, porque não dá para medir, são coisas, são pulsões, são emoções. Como é que você vai medir emoções? Meio difícil você criar um aparelho para medir emoções, eu não sei. Mas assim, tá certo? E os pecados eles não são, como é que te chama? Eles não são medíveis, tem essa palavra medível, eles não são mensuráveis, tá certo? E não se pode pegar uma fita métrica ali, sabe, um peso ou qualquer coisa assim, não se pode reduzir a emoção a essas coisas aí de quantidade, sabe? A coisa deve ser enxergada assim, é como qualidade, tá certo? E a qualidade é difícil de medir. Tem uma lembrança aqui que no final da Segunda Grande Guerra, sabe, havia o Guderian prometeu para o Hitler, sabe, disse para o Hitler primeiro que a coisa estava perdida,
Mas o Hitler teimoso queria continuar, sabe, querendo permanecer no território ali da Sibéria, da Rússia, certo? E não sei mais o que, tá certo? E ele foi ali as forças militares do Hitler foram aí retrocedendo, sabe, sendo empurradas de volta para o território alemão. Mas num certo momento o Guderian diz, não, vamos dar mais um tempo aí, vamos pensar melhor, tá certo? Mas por hora não dá, não sei mais o que. Deixa desenvolver aí, tem novidades aí. As novidades que o Guderian falava eram aquelas coisas que estava fazendo ali, rapaz, os cientistas ali, os físicos, sabe? Os físicos ali naquelas montanhas ali, naqueles buracos que eles faziam naquelas montanhas, nos subterrâneos de montanhas na Alemanha, desenvolvendo foguetes, tá certo, ali escondidos. Como é que chamava aquele cara, o Von quê, rapaz? O cara que depois foi levado para os Estados Unidos e desenvolveu ali, sabe, a tecnologia dos foguetes que levaram o homem à Lua. Não vou lembrar o nome dele agora. E eu fiquei de seguir minha timeline e não estou seguindo, tá certo? Estou deixando aqui a lembrança, sabe, vazando. Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que havia uma promessa, veja que no final ali, sabe, os alemães produziram bombas, a V1 e a V2, que eram bombas que saíam silenciosas ali do território da Alemanha, sabe, e eram despachadas para o território dos ingleses, ali atravessavam o Atlântico, como é que chama? O mar é o quê, rapaz? O Mar do Norte, como é que chama ali? Tem um outro nome. E eu só sei que os ingleses viram aquela porra daquelas bombas, sabe, caírem ali no chão e abrir, sabe, umas crateras imensas. Eles não entendiam, sabe, nem viram quando a porra daquelas bombas chegaram. Primeiro vieram as V1, depois vieram as V2, umas bombas imensas, sabe? E se tivesse demorado mais um pouco, as fábricas daquelas bombas não tivessem sido detonadas, sabe? Ali, sabe? A história, talvez a história da Segunda Grande Guerra pudesse ser contada de outra maneira, tá certo? E então veja que eu estava falando justamente disso. Eu falava dos pecados, sabe, dessas coisas do mundo espiritual, material, se assim pode dizer, sabe, esse paradoxo aí, tá certo? Essa coisa que o ser humano desenvolve, sabe, essas coisas mentais aí. Quando eu falo do espiritual, estou me referindo ao mental, que está um pouco aí, sabe? O cérebro fica me olhando assim e ele diz assim, isso existe, mas graças a mim, tá certo? Porque eu vou ficando potente e vou possibilitando, sabe, os poderes mentais, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que tem essa coisa aí, tá certo? E o ser humano então vai se deixando guiar por essas coisas aí, sabe? E o poder material gera o poder do dinheiro, sabe? O dinheiro participa desses fetiches todos, desses feitiços todos, desses encantamentos todos, tá certo? E, e chegamos no ponto, eu estava falando do capitalismo, tá certo? Falava de Marx e falava da luta de classes, então eu dizia que tem que levar em conta, rapaz, a luta de classes, sabe? Não tem como você explicar de outra maneira, não adianta você ficar falando do Toffoli, do Xandão, sabe? Falando do Fachin, não sei o quê, tá certo? Não adianta ficar falando desses caras ali, sabe? Não dá até, no que nós precisamos compreender é que a Rede Globo, a Malu Gaspar e seus jornalistas e todo ali, o Poder 360, esses caras operam dentro de uma versão, tá certo? Que no fundo mesmo que eles querem, sabe? É atingir o Lula, sabe? A candidatura do Lula. O Flávio Bolsonaro foi lançado pelo pai dele como seu sucessor, certo? E a sua candidatura deverá desenvolver agora, sabe? Deverá cair em campo como sendo candidato a presidente da República e vai enfrentar o Lula. E ele foi lá, ele está fazendo, não sei se ele já voltou para o Brasil, mas ele fez uma turnê, sabe, e mostrou imagens dele lá pelas bandas da Palestina, sendo batizado por pastor evangélico no Rio Jordão. Aí tinha aquele pastor Caio Fábio, eu queria lembrar o nome desse cara, o Caio, sabe, só vinha o Caio. Aí eu falava Caio Mari, não era Caio Mari, era Caio Fábio. É um pastor velho que tem aí, um pastor evangélico velho aí, sabe, um pastor das antigas. E eu só sei dizer que eles falavam do Rio Jordão, que deve ser um córrego, certo? Um igarapé, uma grota, tá certo? Essa madrugada agora eu fiquei assistindo ali o Márcio Santos, tá certo? Que é um youtuber que
trabalha, produz conteúdos nas matas ali do rio Curuá, no território do Xingu, tá certo? E eu tenho apreço por esse trabalho, sabe, porque se dá no município de Altamira, deve morar na cidade, não é cidade, é num distrito chamado, como é que chama o distrito dele lá? É, não vou lembrar, pô, mas que coisa, rapaz, coisa horrível. É, sim, de qualquer maneira é um distrito ali do Xingu, mas lá no extremo, rapaz, ali já para a banda ali do Mato Grosso, aquela coisa toda, tá certo? E para aquelas bandas tem um afluente do Xingu, o Rio Curuá, tá certo? Castelo de Sonhos, rapaz, é o nome do distrito, sabe? Fica longe, fica na contramão, rapaz, sabe? Fica do outro lado ali, sabe? Não tem estrada que saia de Altamira, a sede municipal, tá certo? Na direção a não ser pelos rios, tá certo? Veja que tá no Curuá, tá certo? E se você conseguir pegar o Curuá, você chega em Castelo de Sonhos. E me peguei, sabe, vendo ali as aventuras dele ali dentro da mata e aquela coisa toda. Mas por que eu estava falando que me deitei a falar do Márcio Santos? E sim, 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 não, não e sim, tá certo. Mas veja que eu falava eu não sei do que eu falava. E eu só sei dizer, rapaz, sabe que o Lula tá aí, sabe, muito doido. Sim, sim, falava de Grotão, então o Márcio, sabe, tem horas que ele vai pro próprio Curuá, sabe, outras vezes ele entra na mata e procura igarapés, e lá eles chamam os igarapés de grota, tá certo? E assim o Jordão lá naquela região, sabe, naquela região de poucas águas ali na Palestina, tá certo? Acho que é na Palestina. Ali no entorno de Jerusalém, daquelas cidades ali, sabe, Cafarnaum, não sei mais o que, Nazaré, não sei mais o que. Eu só sei que por lá tem o Rio Jordão, onde Yeshua foi batizado pelo primo dele, João, tá certo? Aí o Caio Fábio diz, rapaz, que ali, sabe, o local é tudo cheio de grades, é um igarapézinho aí, um córregozinho de merda, sabe? Faz lembrar ali o Pedro I, quando passou às margens do Riacho Ipiranga, tá certo? O Riacho Ipiranga ó, deveria ser no meio do caminho um grotão, uma grotazinha ali, sabe? Um fio de rio, um fio de água, tá certo? Um igarapé, não sei. Me parece que o Pedro I comeu alguma coisa no dia anterior, sabe? Estava passando mal do intestino, tá certo? E parou ali rapidinho ali para dar uma cagada, tá certo? E ali resolveu aproveitar a ocasião que ele parou, depois que ele aliviou, eu acho, sabe? Aí gritou lá, sabe? Ele estava com uma informação de que ali, sabe? Ele deveria retornar, me parece, para Portugal com urgência, tá certo? Ele disse, eu não vou porra nenhuma, tá certo? Ele pegou ali, sabe, declarou a independência do Brasil, tá certo? Separou, a Brasil era colônia na época, e ele disse, a partir de agora, rapaz, o Brasil deixa de ser colônia, rapaz, passa a ser um reino também, rapaz, eu vou ser rei nessa porra, tá certo? Ai, ai. Mas veja que eu estou falando aqui de grota, rapaz, sabe? Eu não posso perder o fio da meada. Eu só sei que o Flávio Bolsonaro foi lá para as bandas da Palestina e foi bater no Rio Jordão. Aí o Fábio fazia assim, crítica, dizendo assim: ei, rapaz, aquele lugar onde eles, ali, sabe, o Flávio é mergulhado ali, como o pai dele também foi mergulhado, é ali a parte mais poluída, sabe? É a parte mais poluída ali daquele entre aspas, rio, sabe? Que deve ser um igarapézinho aí, uma grota, tá certo, porra. Aí ele se gaba, o Caio, sabe, quando disse, eu não, quando eu fazia isso, eu fiz centenas de viagens, sabe, não sei mais o que lá, sabe, para levar pessoas e não sei mais o que. O Fábio, rapaz, esse Fábio não presta também. E ele disse que ia logo na fonte, rapaz, ele é bem perto da nascente, sabe, do rio, ali nas águas puras ali, sabe, nas primeiras águas da grota, tá certo? E ali ele fazia o batismo ali com pouca água, certamente, rapaz, eu não sei. Rapaz, eu tenho um negócio com esse pessoal da religião, porque assim, sabe, você tem o mundo, é o mundo do divino, você tem o mundo do terrestre, tá certo? Do terrenal, tá certo? Não, não dá, bicho. Eu não confio no mundo divino, não tenho fé para isso, tá certo? Eu não tenho fé nem interesse em ter fé, tá certo? E quando você pega esse mundo aí que se cria aí, sabe, e os princípios desse mundo aí, tá certo? E os interesses desse mundo, sabe, e tenta jogar aqui na Terra, não combina, rapaz, sabe? Não combina. Não adianta trazer essas forças fortes, tá certo? Aí, sabe, do mundo espiritual que eles não veem.
Veja que o Nicolas Ferreira mobilizou um pessoal, sabe, saiu de uma cidade ali em Minas, sabe, foi na direção de Brasília. Quando chegaram numa praça lá em Brasília, rapaz, debaixo de chuva, sabe, num ambiente totalmente desfavorável, sabe, caiu um raio. A natureza não ajudou, rapaz. Aí, sabe, não dá para não deixar, sabe, de misturar alhos com bugalhos, tá certo? Para os crentes aí, sabe, de ver aquilo como um castigo ali, um castigo de Deus, tá certo? Por eles estarem ali, sabe, praticando atos insubordinados, tá certo? Atos de rebelião, sabe, atos contra aí, sabe, aí o mundo, o Estado de Direito que a gente tem, tá certo? Esses caras são os marginais, eles tentam tirar vantagens aí pelo mundo da anti-lei, tá certo? Porra, do mundo, sabe? Ah, não dá, estamos fora da lei, rapaz, sabe? Aí não custa nada, sabe, dizer ali, sabe, que Deus ali mostrou a sua desaprovação para aquele líder, esse líder que está querendo aí se impor, um tal de Nicolas Ferreira. E eu só sei que é assim, aí o Flávio foi lá para aquelas bandas, quando já são aqui, sabe, eu tô com 25 minutos de vídeo, e fui lá para as bandas do Jordão. Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de Jordão, tá certo? Para lembrar essas artimanhas do Flávio, tá certo? Porque esses caras, sabe, são um bando de foras da lei. Tem aqui na minha timeline, sabe, eu acho que é o João César de Castro Rocha que fala, sabe, que essas forças todas que operam no mundo hoje tem umas forças aí espirituais, sabe, materiais, sabe, que estão operando no mundo da política, no mundo da ética. Eu estava pensando que, ainda agora, que o mundo da ética é o mundo cultural, rapaz, sabe? Você tem o mundo da biologia e tem o mundo da cultura, tá certo? Aí o mundo dos comportamentos humanos, tá certo? Que a gente pode reunir tudo aí, sabe, dentro desse grande caldeirão chamado cultura, tá certo? E no mundo da cultura, onde está o mundo da política, das forças aí que reagem, das forças antagônicas aí de mercado, das forças da luta de classe, aí, sabe, tem uma força chamada extrema-direita, sabe, que quer se impor, mas só que o interesse desses caras aí não é outro, rapaz, sabe, eles têm um atrativo, sabe, quando você pensa nos experimentos behavioristas ali, que eu me lembro do tempo que eu fiz anotações de linguística, sabe, de estudo de linguagem, e o behaviorismo tem uma teoria a respeito da linguagem. E a ideia qual é, tá certo? É a ideia do incentivo, sabe? A ideia da compensação, sabe? A ideia do ganho que traz, veja que então o sistema capitalista é o sistema de ganância, tá certo? Faz parte, sabe? É o lucro, tá certo? Então veja que os animais num laboratório behaviorista, eles são incentivados a ter comportamentos para depois ali, sabe, reproduzirem uma teoria, e é baseado no incentivo, tá certo? O animal, você quer um tipo de comportamento do animal, você oferece ali uma compensação para ele, tá certo? E os capitalistas operam dessa maneira. Então o mundo da extrema-direita, eles operam através de compensações. O que é que eu ganho? Qual é a minha recompensa, tá certo? É assim que os caras, sabe? E a recompensa ela é individual. Nunca é uma recompensa coletiva, tá certo? E aí é que se põe, sabe, esse pessoal, então procura, na verdade, o que eles procuram são os privilégios, tá certo? Qual é o meu privilégio? O que é que eu ganho com isso aí? Qual é o privilégio, tá certo? E não pensam ali, sabe, nos direitos dos outros, sabe? Quando você adquire um privilégio, você esvazia um direito ali do outro que está ao teu redor, tá certo? Essa é a questão. E a humanidade, queiramos ou não, tá certo, não vai avançar, sabe, se não houver um esforço coletivo. Essa é a grande questão. E por isso precisa pensar na luta de classe que existe, para a partir daí, sabe, eliminar a classe burguesa e deixar a classe dos trabalhadores, a classe, sabe, dos que são expropriados, a classe dos que são expropriados na mais-valia, tá certo? Que são explorados, sabe, que são oprimidos, tá certo? Porra, bicho. Veio para mim um vídeo agora de madrugada, ali, sabe, um vídeo sobre a chegada dos estadunidenses nos campos de concentração, sabe? E a reação dos presos ali, dos fudidos ali, sabe? Dentro do campo, sabe? De concentração contra os guardas que faziam, guardas homens e guardas mulheres, sabe? Que faziam ali, sabe? Aquele trabalho sujo, escroto. E os caras foram para cima, rapaz, quando as forças militares chegaram, tá certo? E ali praticaram execução direta logo ali, sabe? Fizeram decapitações, enforcamentos, sabe? Espancamentos, sabe? Aquela coisa toda contra os guardas da SS. A SS foi uma força do Himmler, certo? Eu vou trazer, tá na minha timeline isso aí, mas não vai ter tempo. Eu nem vou mais olhar para minha timeline, tá certo? Eu estou falando aqui, mas estou de olho fechado pensando.
e deixando a voz aí, rapaz, sair, tá certo? Porra, bicho. Mas eu só sei dizer que é assim, sabe? Veja, eu estou já com 29 minutos, é tempo, sabe, de encerrar esse vídeo. Eu já disse que eu vou chamar de Jordão, sabe, para lembrar que o Flávio Bolsonaro foi lá para o Jordão se batizar. E ele veio, rapaz. E o Lula, o que é que foi que fez para equilibrar, sabe? O Lula se põe para o mundo, tá certo? E no momento agora de carnaval, ele tá, rapaz, ele foi lá para Recife ver ali, sabe, o Galo da Madrugada, foi ver ali, sabe, aqueles em Recife não tem escola de samba, tá certo? O que tem são os blocos de rua, aquela coisa toda, e o Lula estava lá com a gente, tá certo? A grande polêmica que tem é uma escola de samba, eu não sei se é do Grupo A, sabe? É ali de Niterói, que resolveu prestar uma homenagem a Lula, tá certo? E desenvolveu o enredo da apresentação baseado na história do Lula, tá certo? E o pau de pica está feito aí, tá certo? A justiça já se manifestou em dois momentos, tá certo? Num processo comum, numa ação civil pública e agora num processo, numa reclamação no Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? O pessoal está de olho, tá certo? Porque querem pegar uma infração eleitoral ao Código Eleitoral ali, tá certo? Que configure ali, sabe, um ilícito, sabe, para ocasionar uma punição a Lula, tá certo? Quem sabe até impedir que ele concorra, mas ele não tem ainda candidatura, rapaz, acho que não vai colar não. Mas de qualquer maneira tá todo mundo de olho, sabe? E o que está acontecendo no Brasil, rapaz, inclusive a partir do Supremo Tribunal Federal, é luta de classe, é isso que eu queria, sabe, que o Panchorra ontem, tá certo? E o próprio Fernando, não fala, ele tranca o cu dele, sabe? Ele não fala de luta de classe de jeito nenhum, ele não teoriza, sabe? É marxistamente, eu fico puto com isso, olha, porra. Dá a impressão, sabe, que falar de Marx hoje, sabe, é usar coisas já superadas, sabe? Eu não acho que seja, tá certo? São 31 minutos de vídeo, 31 e 41. Já falei que eu vou chamar esse vídeo de Jordão para lembrar, sabe, que Jordão é um rio velho, sabe, um igarapé, um grotão lá na Palestina, eu acho. E, sabe, e o Flávio foi para lá para vir, tá certo? Para implantar, sabe, para desenvolver a ideia dele, sabe, a partir aí para envolver, sabe, para chamar aí os evangélicos, os neopentecostais à luta, tá certo? Para aí, sabe, derrotar o Lula, tá certo? Porque é disso que se trata. Fico por aqui, eu digo que meu nome é Ernesto, Caboclo Falador, rapaz, eu queria pegar uma timeline ali, não consegui, tá certo? Deixo para amanhã, tá certo? E vamos ver no que dá, tá certo? Bom dia, bom dia, bom dia, Caboclo Falador.